Uma calorosa saudação a todos. Bem-vindo à quarta conferência deste curso de autoconhecimento. Hoje vamos estudar um tema muito importante para o nosso caminho de autoconhecimento: os 7 centros da máquina humana. Neste tópico vamos saber quais centros de energia temos internamente, como eles funcionam, que energia consomem, onde estão localizados, etc. E vamos descobrir quais são as possibilidades que temos como seres humanos para desenvolver, equilibrar e regenerar esses centros. Saberemos que funções cumprem, qual é a sua atividade no dia a dia e, o mais importante, como poupar energia. E tudo isso para que comecemos a valorizar nossa energia e que aprendamos a utilizá-la com sabedoria para nosso desenvolvimento interior. Então vamos ver quais são esses centros de energia que todos nós temos e como equilibrá-los. Os centros são pontos de energia que permitem o desenvolvimento de diversas funções do nosso corpo físico. Temos 7 centros de energia, e é importante esclarecer que quando falamos de centros, nos referimos a algo que pertence ao mundo físico e, portanto, ao corpo físico. Esclareço isso para que possamos diferenciá-los dos chakras, pois embora os centros, os chakras e as igrejas da sabedoria estejam intimamente relacionados, os chakras pertencem à alma, as igrejas da sabedoria ao espírito, enquanto os centros pertencem ao corpo físico. Portanto, esses 7 centros estão localizados em nosso corpo físico ao longo de nossa coluna. Mas vamos explicar cada centro em detalhes. O primeiro é o centro sexual. Está localizado ao nível do cóccix, que é o osso mais baixo da nossa coluna. A energia que este centro administra é a nossa energia sexual e sua função é criar, já que nossa energia sexual é criadora. E este centro tem 3 possibilidades de criação. Podemos criar pelo suprassexo, pelo sexo normal ou pelo infrassexo. Isso significa que toda vez que fazemos sexo, esse centro entra em atividade e estamos criando. Se praticarmos o suprassexo, que é a prática do sexo superior que já ensinamos, no tópico número 1 deste curso, e ao praticarmos o suprassexo não desperdiçamos nossa energia sexual através do orgasmo e da ejaculação, mas vamos canalizar essa energia pela nossa coluna, para os nossos centros superiores. Vamos criar o que podemos chamar de filhos da luz, que é a criação dos corpos existenciais do ser, que são os corpos internos que nos permitirão ter uma presença consciente nas diferentes dimensões da natureza. Por outro lado, se praticamos sexo normal, isso também é praticar a sexualidade sem derramar energia sexual, ou seja, sem chegar à fornicação, mas com a intenção de ter um filho. Nesta prática, um único esperma, o mais forte, será direcionado pela Mãe Divina para fecundar o óvulo, sem a necessidade de desperdiçar todos os milhões de espermatozoides contidos no sêmen. Fazendo esta prática estaremos criando uma criança física, estaremos reproduzindo a espécie. Mas se praticarmos o infrassexo, que é fazer sexo sem um propósito transcendental, e despejarmos nossa energia sexual através do orgasmo ou da ejaculação, criaremos o ego dentro de nós. Criaremos cada vez mais essas formas de ser ou defeitos psicológicos que aprisionaram e condicionaram nossa consciência. Por isso é extremamente importante que comecemos a praticar o suprassexo, para parar de criar o ego e começar a nos criar internamente. O sentido físico relacionado a este centro está o tato, pois é através do tato, beijos e carícias que se ativa a potência sexual para a prática do suprassexo, e assim passamos a criar. O defeito que administra este centro é preguiça, pois nosso defeito preguiçoso é aquele que não nos permite iniciar nosso trabalho interior, nem permite que qualquer criação seja realizada em nós. O segundo é o centro instintivo. Está localizado na altura do sacro, na nossa coluna. A energia que este centro utiliza é a energia vital. É responsável por administrar todas as águas que estão dentro de nós. Portanto, este centro supervisiona a saúde do corpo físico e a reprodução de todas as nossas células. Tem 2 funções, uma mecânica e outra consciente. Sua função mecânica é aprender. Aprender através do desejo e da repetição. Uma vez que desejamos algo, queremos prová-lo. E uma vez provado, fica gravado na memória das nossas águas. E toda vez que nos encontramos na mesma situação, sentimos o mesmo desejo e queremos repeti-lo indefinidamente. Portanto, o sentido relacionado a este centro está o sentido do paladar.
E o defeito relacionado a este centro é a ganância. Porque uma vez que experimentamos algo e gostamos, sempre queremos mais e mais. A função consciente deste centro é apreender, que é captar o significado profundo de qualquer situação vivida sem guardá-la na memória, pois é captada pela nossa consciência. Assim, estaremos sabendo de nossa consciência e não apenas lembrando. Este centro gerencia todos os átomos metálicos de nosso Mercúrio. Dentro deles está contido nosso ego. E também, este é o centro que administra nosso karma. O terceiro centro é o emocional inferior. Localiza-se ao nível do umbigo, na coluna vertebral. A energia que utiliza este centro é a nossa energia emocional. Portanto, sua função é sentir emoções positivas e negativas. As emoções positivas são aquelas originadas pela nossa consciência, como o desejo de ajudar os outros e o amor verdadeiro, que é uma emoção superior não relacionada ao sentimentalismo e aos apegos. As emoções negativas são aquelas que nos fazem sentir prazer ou dor, atração ou rejeição. Com emoções negativas nos apaixonamos, sentimos prazer, odiamos, sentimos ressentimento, etc. Devemos aprender a equilibrar este centro, pois é ele que maneja o fogo. O fogo em nós é aquele estímulo que usamos para realizar todas as ações. Assim, se não aprendermos a manejar conscientemente este centro, continuaremos sempre desperdiçando toda a nossa energia emocional naquelas emoções que constantemente nos levam do prazer à dor, e não teremos estímulo para fazer as práticas que nos permitirão despertar nossa consciência. O sentido relacionado a este centro está o sentido do olfato, já que o olfato ativa a emoção. E você pode ver como, por meio da respiração lenta e profunda, nos acalmamos quando estamos emocionalmente agitados. O defeito que administra este centro é luxúria, pois é a nossa luxúria que impulsiona o nosso fogo interno e nos faz sentir aquela queimação emocional característica. O quarto é o centro intelectual inferior. Está localizado ao nível do coração sobre a espinha. A energia que este centro utiliza é a energia mental, e sua função é pensar, conceber, planejar, projetar, lembrar. Antes de fazer algo, primeiro planejamos, por isso se diz que os pensamentos são a origem das ações. Quando pensamos, mesmo que não saibamos, estamos começando a criar. Assim, a qualidade de nossas ações é determinada pela qualidade de nossos pensamentos. Então, precisamos aprender a auto-observar esse centro. Como não observamos nossa mente, deixamos ela falar como um papagaio e ela gasta muita energia. Na verdade, a melhor forma de pensar é não pensar e saber ouvir a voz do coração. Quando alcançamos o não pensamento, a sabedoria de nosso Pai interior pode vir a nossos corações como intuição, que é pura sabedoria. O sentido que administra este centro é audição, e o defeito que move esse centro é o orgulho. O quinto é o centro motor. Está localizado ao nível da laringe, na coluna vertebral. Ele gerencia nossa energia motriz, pois este é o centro do movimento, supervisiona todas as nossas ações e palavras. Quando dirigido por nosso ego, este centro é completamente mecânico, somos como zumbis. Aprendemos a fazer algo e aperfeiçoamos esses movimentos até que o processo de pensamento não esteja mais envolvido. Como quando aprendemos a escovar os dentes ou a andar, ou a dirigir, e já o fazemos sem a participação da consciência. Fazemos isso mecanicamente, pensando e sentindo muitas coisas enquanto o corpo executa mecanicamente a ação. Além disso, somos tão mecanizados que se pensarmos enquanto este centro funciona, podemos até morrer, por exemplo, quando estamos dirigindo. Sua função é fazer. E este centro dirige nossa vontade, e como é dirigido por nossos defeitos psicológicos, nossas ações serão influenciadas por eles. Por essa razão, temos uma boa vontade para com as palavras, ações e omissões do ego. Boa vontade para vícios, festas, brigas, fornicações, preguiça, etc. E muito má vontade para as coisas da consciência, como meditar, refletir, eliminar defeitos, nascer espiritualmente, sacrificar-se pela humanidade, etc. E infelizmente o que nós, seres humanos, mais fazemos é falar qualquer tipo de besteira, e quase nunca dizemos ou fazemos coisas úteis, gastando assim desajeitadamente a energia deste centro. O sentido relacionado a este centro é a visão, e o defeito é a raiva.
Esses foram os 5 primeiros centros, e são os centros que estão caídos e desequilibrados em nós, pois são constantemente usados pelo ego para se manifestar e se alimentar de nossa energia. Agora vamos olhar para os centros que não estão caídos e que funcionam em equilíbrio. Eles são nossos 2 centros superiores, que quando ativados nos permitirão nos auto-observar, nos julgar, fazer mudanças radicais dentro de nós e acessar nossa própria sabedoria interior. O primeiro desses 2 é o centro emocional superior. Está localizado na glândula pituitária ou hipófise. Ele usa a energia da consciência. Sua função é para julgar e meça os efeitos. O sentido que este centro administra é o da autoobservação ou clarividência. E na maioria dos seres humanos, o senso de autoobservação está atrofiado por falta de uso. Para começar a regenerar esse senso de autoobservação, esse terceiro olho, devemos começar a direcionar nossa atenção para o nosso mundo interior, descobrir todos os defeitos psicológicos que constantemente se manifestam em nós, e que são a verdadeira causa de todos os nossos conflitos e más reações, e comece a julgar impiedosamente nossos defeitos. O defeito relacionado a este centro é a gula, já que a gula representa nosso desequilíbrio, essa tendência de ir aos extremos. O último é o centro intelectual superior. Está localizado na glândula pineal e gerencia a energia do espírito puro. Sua função é saber. Aqui encontramos a sede de nosso Pai interior, que é a sabedoria de nossa consciência. O sentido que administra este centro é a polividência. E o defeito relacionado a este centro é a inveja. Agora que vimos os 7 centros e suas funções, vamos falar um pouco sobre o estado atual desses centros. Em todos os seres humanos os centros estão desequilibrados, porque dificilmente alguém está realmente interessado em trabalhar sobre si mesmo, e quase todos os seres humanos não se conhecem. Por isso devemos começar o trabalho conhecendo esses centros, deixando de desperdiçar nossa energia, eliminando os defeitos que roubam nossa energia, e começar a usar essa energia para fazer criações superiores em nós mesmos. Devemos saber que o centro instintivo, como produtor de energia, fornece energia a todos os centros inferiores. Durante a noite, enquanto o corpo físico descansa, este centro fornece a cada um dos centros inferiores a cota de energia necessária para funcionar adequadamente durante o dia seguinte, e a energia excedente é depositada no centro sexual. No início do dia, cada um de nós começa com as baterias cheias, e começamos a gastar energia toda vez que usamos um centro. Como não estamos em autoobservação e praticando a morte psicológica desde o momento em que acordamos, começamos a gastar incessantemente nossa energia mental em todo tipo de pensamento inútil e redundante. Gastamos nossa energia motriz falando todo tipo de palavras desnecessárias, portanto, toda a energia de nossos centros. Quando chegamos ao meio-dia, já esgotamos a energia de nossos centros e nos sentimos cansados. E para continuar funcionando, os centros roubam energia do centro sexual. Por sua vez, para o centro sexual para funcionar, só tem sobra de energia dos outros centros, já que antes era saqueado por eles durante o dia. Para piorar essa situação, pouquíssimos humanos conhecem a suprassexualidade. E quando praticam sexo se esforçam para extrair a energia através do orgasmo e da ejaculação, e todas as reservas energéticas são extraídas para nos entreter. Com esse constante descontrole de nossas energias, nossos centros energéticos ficam completamente desequilibrados e dessa forma, não temos energia para nos desdobrar ao plano astral. Muito menos temos energia suficiente para criar através do sexo, os corpos ou veículos, que nos permitirão ter uma presença permanente e consciente nas dimensões superiores da natureza. Agora, o que podemos fazer para equilibrar os centros de energia? Se vamos equilibrar os centros, precisamos começar a observá-los. O segundo passo é aprender a economizar energia, para que o centro sexual não seja saqueado. Assim, o que devemos fazer é começar a despertar o sentido da autoobservação, dirigindo sempre a nossa atenção para o nosso interior para descobrir, quando algum destes centros entra em atividade, os defeitos que querem manifestar-se através deles, para roubar energia.
nós os descobriremos passando todas as nossas palavras, ações, pensamentos e emoções por um filtro de retidão, refletindo se o que estamos pensando, sentindo, fazendo ou dizendo é verdadeiro, justo ou benéfico para o nosso ser interior, ou seja, para a nossa consciência, ou se é apenas uma manifestação de um de nossos defeitos. Se assim for, deve morrer. Assim, para equilibrar os centros, devemos começar a praticar os 4 direitos: pensar, sentir, falar e fazer corretamente. Qual é o reto pensar? Quando você começa a pensar em algo, deve refletir se esses pensamentos que você está tendo são provenientes de sua consciência ou de um de seus defeitos psicológicos. Se você vê que é, por exemplo, um pensamento de preocupação ou presunção, crítica, fofoca, luxúria, etc., e você entende que é um defeito, você deve pedir à sua consciência para eliminá-lo, pedindo mentalmente: Mãe Divina, elimine esse defeito, e continue na autoobservação, o mesmo com sentimentos, palavras e ações. Qual é o reto sentir? Refletir se a emoção que está sentindo vem da sua consciência ou se é um defeito psicológico. Se, por exemplo, você se sentir preocupado ou sentir ansiedade, medo, raiva, tristeza, sentimentalismo, ciúme, etc., você saberá facilmente que esse sentimento não é de sua consciência, mas de um defeito e deve morrer. Qual é o reto fazer? Observando-se ao fazer algo para descobrir os defeitos que estão se manifestando para fazer você agir mecanicamente e eliminá-los. Qual é o reto falar? O que você está dizendo? Se não for verdadeiro, justo ou útil, é defeito que está falando através de você e deve morrer. O pensamento correto é não pensar e aprender a ouvir a voz do coração, que é a intuição. O sentimento correto é não permitir que nossas emoções passem do gosto ao desgosto o tempo todo, mas desenvolver o equilíbrio. A ação correta é fazer as coisas concentradas, o oposto é a mecanicidade. E o falar certo é ficar calado quando o que você tem a dizer não é justo, útil ou verdadeiro. Ao praticar esta estratégia, começaremos a economizar energia, e isso nos permitirá, usando sabiamente o sexo, criar os corpos superiores do ser, que nos permitirão ter plena representação em todas as dimensões. E bem, este foi o tema de hoje. Obrigado por participar. Todas as perguntas podem ser deixadas na seção de comentários. Convidamos você para a próxima conferência, na qual falaremos sobre as dimensões e onde elas estão em nós. Uma conferência muito interessante na qual veremos em detalhes as 7 dimensões, suas características e, acima de tudo, como acessá-las. Até a próxima vez!